Esta é uma história do povo Akan, Anansi e as histórias de Inhame. A aranha Anansi, certa vez, vendo que não havia mais histórias para contar na terra, desejou comprar as histórias do Deus do céu, Inhame, este que as guardava em uma urna feita de ouro. Para tal, fez uma imensa teia que alcançava até o céu. Lá chegando, foi ter com o rei que morava num importante palácio, cercado por conselheiros, com o chão repleto de pessoas imponentes, que cercavam o rei em seu poderoso trono. Todos pararam ao ver Anansi, que apesar de ser famoso, nunca havia ido até o Deus do céu, a quem, depois de se curvar, disse que queria comprar todas as histórias. O Deus do céu riu muito, sem parar e com toda a corte. Depois de controlar o seu riso, disse: "O preço de minhas histórias, Anansi, é que você me traga Onini, a grande jiboia, Ozebo, o leopardo de dentes terríveis, Imboro, as vespas que picam como fogo, e Moatia, o espírito que nenhum homem viu." Ao responder, pensava que Anansi iria desistir, mas ele apenas disse: "Pagarei o preço e juntarei a ele a minha mãe, Insia." O rei novamente gargalhou e disse: "Oh, Anansi, como pode você, tão pequenino, pagar o meu preço, onde tantos e tão poderosos reis preferiram desistir?" Anansi nada respondeu, apenas descendo por sua teia. De lá, caminhou até a sua casa e, ao se encontrar com a sua mulher, Aço, disse o que fizera. Depois de contar, perguntou: "Como posso agarrar Onini?" Ela respondeu: "Vai pegar um pouco de trepadeira de um galho de palmeira e venha ao riacho onde ela toma banho de sol." Depois de providenciar tudo, ambos foram até o local e lá chegaram e desataram a discutir furiosamente. "É maior do que ela", dizia Aço. "Você mente", retorquia Anansi. "É do tamanho dela." E ambos, sem se preocupar se Onini ouvia ou não, prosseguiram a discussão. Pouco tempo depois, a jiboia se aproximou, curiosa com as vozes que a incomodavam, e disse: "Que se passa? Por que discutem assim?" "A minha mulher diz que você é maior do que esse galho de palmeira, e eu digo que não", falou Anansi. Onini sorriu. Sua língua silvou e disse: "Vou me deitar nesse galho, assim poderão ver quem está certo." E assim fez. Quando ela se estendeu em todo o seu tamanho, Anansi pegou o cipó de trepadeira e a amarrou bem apertado, levando-a para perto de uma árvore. Depois disso, começou a pensar como pegar Imboro, as vespas que picavam como fogo. Novamente, Aço disse a Anansi o que fazer. Assim, pouco depois, lá ia Anansi, com um pedaço de grossa folha de bananeira e uma cabaça com a água do riacho, para junto da árvore onde as vespas descansavam. Lá chegando, esperou um pouco e, quando elas estavam distraídas, jogou sobre elas quase todo o conteúdo da cabaça e mais um pouco sobre a folha de bananeira. Foi uma algazarra, e ele disse depois de uns minutos: "Vespas, está chovendo. Eu tenho essa folha de bananeira, mas vocês estão sem abrigo e podem estragar suas asas. Rápido, entrem nessa cabaça." E todo o enxame terminou por entrar naquele recipiente. Anansi, depois delas entrarem, colocou a folha de bananeira e tapou a cabaça. Indo de volta para casa, passou por acaso pelo riacho onde Ozebo costumava beber água. Teve uma ideia e cavou bem depressa um buraco bem fundo. Depois teceu uma teia bem forte no fundo do buraco. Cobriu o buraco com folhas de árvores, levou a cabaça como Imboro para a árvore onde Onini estava amarrada e foi para casa. No dia seguinte, Ozebo estava preso na teia e ele levantou o leopardo com a ajuda de uma corda, depois o prendendo junto com Imboro e Onini. Enquanto isso, ia pensando como agarrar Motia, o espírito que nenhum homem viu. Depois de muito pensar, encontrou um galho de impingo que havia sido derrubado por um raio. E teve uma ideia. Esculpiu uma boneca com muita habilidade, dando ela a aparência de um ser humano. Depois disso, passou em casa e mandou Aço cozinhar o mais delicioso mingau de mandioca que ela sabia fazer. Feito tudo isso, colocou uma boneca com uma tigela de cobre onde estava o mingau, em um lugar que sabia que Moatia vinha dançar. Não sem antes passar na cabeça aos pés da boneca uma gosma pegajosa de uma árvore. Pouco depois, lá via Moatia, dançando com muita intensidade e vigor, como só os espíritos sabem dançar, brincando com outros espíritos seus amigos. Depois de toda a algazarra, enquanto os outros iam embora,
ele viu a boneca e o mingau. E sentindo o cheiro e com a fome apertando, foi pedir um pouco de comida. Poderia me dar um pouco de mandioca? Tenho muita fome. A boneca nada respondeu, e nem podia. Moatia, que era genioso como todos os espíritos, se enfezou e esbofeteou a boneca, ficando com a mão presa. Muito contrafeito e ainda zangado, Moatia disse: "Se não me soltar, vou te dar outro tapa." Dito e feito. Dessa vez, a mão esquerda ficou presa na resina gosmenta. Moatia ficou tão zangado que de novo tentou chutar a boneca, mas só conseguiu derramar o mingau que queria comer e ficar com os pés e as mãos presas. Depois disso, Anansi veio e levou Moatia para junto de Onini, Ozebo e Mboro, e passou mais um dia enquanto ele ia ter com sua mãe, para buscá-la e levá-la até o céu, onde ia dá-la como parte do pagamento pelas histórias. No outro dia, Anansi prendeu todos com a força no saco que sempre levava nas costas, e junto com a mãe, galgou a teia gigante que ia até o céu, para chegar no palácio de Nhame. Este estava numa festa com os outros deuses, e ao ver Anansi chegar, chamou seus amigos e disse: "Vejam, eis que vem Anansi, a aranha, de certo pequenino, mas com uma astúcia sem igual, pois ele capturou Onini, a grande jiboia, Ozebo, o leopardo de dentes terríveis, Mboro, as vespas que picam como fogo, e Moatia, o espírito que nenhum homem viu, além de me trazer a sua velha mãe Ncia, como pagamento por minhas histórias. Reis e deuses tentaram antes comprar, mas nenhum deles conseguiu. De hoje em diante, presenteio a Anansi com minhas histórias que serão chamadas de Histórias da Aranha." E deu a Anansi a preciosa urna com novas histórias que ele levou para a Terra. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se quiser e puder contribuir para o funcionamento do canal, a chave Pix está na descrição. Mais uma vez, obrigado.